Em nome de Jesus, vamos para um tema maravilhoso que encontramos nos evangelhos. Vemos então um personagem curioso que nos é apresentado nas últimas cenas da sua vida, do seu ministério terrestre. Então, eu vou compartilhar aqui os textos, os irmãos vão acompanhar em conjunto. Primeiramente, então, nós vamos ver alguns textos bíblicos falando sobre Simão de Cirene. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas é relatado, mas vamos ver apenas alguns textos. Primeiramente, Atos 2:10 declara o seguinte: Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. O que esse texto de Atos está nos falando? Está nos falando justamente da descida do Espírito Santo no Pentecostes. E aí o que ocorre? Havia pessoas, judeus ou prosélitos da fé judaica, de várias regiões do mundo de então. E uma das regiões aqui destacadas é Líbia, junto a Cirene. E até os dias de hoje, então, a região de Cirene faz parte da nação da Líbia, em nossos dias no norte da África. Então, esse Simão, que nós estamos falando, não temos o sobrenome, a filiação dele, mas a região da qual ele veio, do norte da África, então de Cirene. Vamos agora a Marcos, que nos comenta sobre ele. Marcos, capítulo 15, verso 21, nos relata o seguinte: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a sua cruz. Então, aqueles que ainda não tinham identificado o personagem, Simão Cirineu, ou Simão de Cirene, este, então, é o que é encarregado, obrigado pelos romanos, né? Visto que Jesus já por 2 vezes tinha caído, desfalecido sobre o peso, a fraqueza com a qual ele estava, e vamos ver nos textos de Ellen White o relato maravilhoso sobre isso. Aqui vemos que, de fato, ele foi constrangido pelos romanos a levar a cruz. E aqui nós vemos um detalhe interessante que está no Evangelho de Marcos apenas, que fala que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Essa referência do evangelista Marcos pode nos levar à conclusão de que aqui Marcos estava relatando, comentando pessoas que eram, então, familiares ao público em que se endereçava esse evangelho. E aí, por conseguinte, Alexandre e Rufo, possivelmente, então, eram cristãos. Na época já do acontecimento ou posteriormente, então, se tornaram de modo a fazerem parte da igreja cristã. Veremos mais detalhes sobre isso na narrativa de Ellen White. E aqui, então, temos um outro texto ainda, Romanos 16:13. Romanos 16:13, que é uma possível referência também ao mesmo personagem aqui relatado. Aqui foi falado de 2 filhos de Simão Cirineu, Alexandre e Rufo. E em Romanos 16:13 nos fala: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então, aqui, o capítulo 16 de Romanos, há várias saudações, né? E vemos, então, de maneira maravilhosa aqui,
Paulo havia um certo vínculo com a mãe de Rufo, né? E vemos, então, uma possível identificação de um Rufo com o outro. E vamos, então, agora à narrativa que Ellen White nos traz sobre isso, no Desejado de Todas as Nações. Na página 741, inicialmente, nos diz o seguinte: uma vasta multidão seguiu a Jesus do tribunal ao Calvário. As novas de sua condenação se espalharam por toda Jerusalém, e gente de todas as classes e de todas as categorias afluíam ao lugar da crucifixão. Os sacerdotes e principais haviam se comprometido, caso Jesus lhes fosse entregue, a não molestar seus seguidores. E os discípulos da cidade e dos arredores uniram-se à multidão que acompanhava o Salvador. Então, muita gente acompanhando todo o suplício de Jesus até chegar ao Calvário, né? Todo aquele trajeto. Na continuação, é declarado que ao passar Jesus à porta do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi-lhe deposta nos feridos, sangrentos ombros. 2 companheiros de Barrabás deviam sofrer a morte ao mesmo tempo que Jesus, e sobre eles também foi posta a cruz. A carga do Salvador era demasiado pesada para o estado de fraqueza e sofrimento em que se achava. Desde a ceia pascual com os discípulos, não tomara ele nenhum alimento, nem bebera. Angustiara-se no jardim do Getsemane em conflito com as forças satânicas. Suportar a agonia da traição e vir os discípulos abandonarem-no e fugir. Fora levado a Anás e depois a Caifás e em seguida a Pilatos. De Pilatos fora mandado para Herodes e reenviado a Pilatos. De um insulto para outro, de uma outra zombaria, 2 vezes torturado por açoites. Toda aquela noite foi uma sucessão de cenas, de modo a provar até o máximo uma alma de homem. Cristo não fracassara, não proferira palavra alguma que não visasse a glória de Deus. Através de toda a ignominiosa farsa de julgamento, portara-se com firmeza e dignidade. Mas, quando após ser açoitado pela segunda vez, a cruz lhe foi posta sobre os ombros, a natureza humana não mais podia suportar. Caiu desmaiado sob o fardo. Então, vemos aqui que o sofrimento não foi apenas mental, a angústia mental que já se inicia a partir do Getsemane. Na noite, então, de quinta-feira, já às primeiras horas da sexta, né, de acordo com o horário bíblico, nós vemos aqui o fato de 2 vezes, uma vez através de Caifás, o Sinédrio, ele tinha sido esbofeteado, torturado, açoitado, e agora outra vez pelas mãos de Pilatos, os romanos efetuaram isso. De modo que a cruz pesada, ele não suportou então mais e caiu desmaiado sobre este fardo. Vemos na sequência, então, o seguinte: a multidão que seguiu Salvador viu seus fracos, vacilantes passos, mas não manifestou compaixão. Insultaram-no, injuriaram-no, por não poder conduzir a pesada cruz. De novo lhe foi posto em cima o fardo, e outra vez caiu desmaiado por terra. Viram os perseguidores que lhe era impossível levar mais adiante aquele peso. Não sabiam onde encontrar alguém que quisesse transportar a humilhante carga.
os próprios judeus não o podiam fazer, pois a contaminação os impediria de observar a Páscoa. Ninguém mesmo dentre a turba que o acompanhava quereria rebaixar-se e carregar a cruz. Que situação é essa do nosso Senhor, né? As pessoas preocupadas com determinadas formalidades, então julgavam que não poderiam se contaminar dessa forma, senão não participariam da Páscoa. Estavam lá em volta até mesmo discípulos seus, das pessoas que tinham ouvido as suas palavras ao decorrer de seu ministério. E muitos acharam que aquilo era, de fato, muito humilhante. Por essa ocasião, um estranho, Simão Cirineu, chegando do campo, encontra-se com o cortejo. Ele vinha então na direção contrária, né? Ouve as zombarias e a linguagem baixa da turba. Ouve as palavras desdenhosamente repetidas. Abri caminho para o rei dos judeus. Detém-se espantado com a cena. E ao exprimir ele compaixão, agarraram-no e lhe põe nos ombros a cruz. Então é importante destacar já nesse ponto, né, que não foi que ele decidiu então fazer isso, mas foi obrigado. E dele ser obrigado, não necessariamente ele teria algum benefício com isso para a sua fé religiosa. Mas aqui, na continuação, nos diz o seguinte: Simão ouvira falar de Jesus. Seus filhos criam no Salvador, mas ele próprio não era discípulo. Então, aqui a serva do Senhor nos orienta, nos relata que já nessa ocasião, seus filhos eram crentes, então, em Cristo, mas ele não se identificava como um discípulo. O conduzir a cruz ao Calvário foi-lhe uma bênção e posteriormente mostrou-se sempre grato por essa providência. Isso levou a tomar sobre si a cruz de Cristo por sua própria escolha, suportando-lhe sempre animosamente o peso. Então, a região, né, que ele vinha era provindo de Cirene. Há uma possibilidade que ele estivesse em Jerusalém por causa das festas e teria viajado até Jerusalém. Mas uma outra possibilidade, talvez mais provável, é que ainda que ele tenha nascido, tenha vivido em Cirene, já habitava naquela época na região de Jerusalém. Ele estava vindo do campo, né? Na região, no sentido contrário ao cortejo que estava se afastando da cidade. Possivelmente, então, ele estava trabalhando naquele campo e já começava a ficar mais tarde, né? Já à tarde da sexta-feira, e ele então estava voltando para casa. É uma outra, então, possibilidade. E aqui vemos como que aquela circunstância acidental, digamos assim, foi providencial da parte de Deus para levar ele à conversão. E aquilo colocou ele frente a frente com Cristo. No Vida de Jesus, na página 141, também diz que o peso que foi obrigado a levar tornou-se um meio para a sua conversão. Os eventos do Calvário e as palavras que ouviu Jesus pronunciar levaram-no a aceitá-lo como Filho de Deus. Que maravilhoso! Vemos que ele atestou em favor da divindade de Cristo ao acompanhar de perto toda aquela cena. E por fim, ainda temos um outro trecho mais adiante, na página 770 do Desejado, onde Ellen White fala daqueles 3 personagens que Jesus, naqueles últimos momentos de vida, ele afetou diretamente a conversão de 3 pessoas em meio à sua paixão, ao seu sofrimento.
Nos acontecimentos finais do dia da crucifixão foi dada nova prova de cumprimento da profecia e novo testemunho da divindade de Cristo. Quando a treva se erguera de sobre a cruz e o Salvador soltara seu brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essas palavras não foram murmuradas em segredo. Todos os olhos se volveram a ver de onde provinham. Quem falara? Fora o centurião, o soldado romano. A divina paciência do Salvador e sua súbita morte com o grito de vitória nos lábios impressionara esse pagão. No ferido, quebrantado corpo pendente da cruz, reconheceu o centurião a figura do Filho de Deus. Não pôde deixar de confessar sua fé. Assim, foi novamente dada a prova de que nosso Redentor devia ver o trabalho de sua alma. No mesmo dia de sua morte, 3 homens, diferindo largamente entre si, declaravam sua fé. O que comandava a guarda romana, o que conduzira a cruz do Salvador e o que morrera na cruz ao seu lado. Muitos poderiam julgar que Cristo não foi bem-sucedido em seu ministério. Se nós formos analisar também as regiões que ele trabalhou, foram poucas. Ele não foi a todo mundo como missionário, mas ele preparou todo o terreno para que os discípulos então saíssem a pregar a todo mundo. Preparou eles, deu os ensinamentos necessários, cumpriu as profecias que diziam do sofrimento do Messias e o seu ministério. E vemos então que ele deveria ver, mesmo naqueles momentos finais de sua vida, deveria ver o trabalho de sua alma, o resultado então do depositar sua vida em favor de uma raça perdida. E naquele exemplo dado pelo centurião romano, pelo ladrão na cruz e por Simão Cirineu, vemos o alcance dessa graça maravilhosa. Não devemos pensar em mero acidente, como as circunstâncias não estivessem de acordo com a providência divina. Deus coloca determinadas pessoas para entrar em contato com almas anelantes da verdade, da salvação. Possamos ser instrumentos, então, nas mãos de Deus e cumprir esse propósito, mesmo que agonizando, mesmo que venhamos a ser um dos mártires, possamos dar um testemunho de nossa fé até o fim. Se assim fizermos, a coroa da vida estará reservada para mim e para cada um de nós. Amém.